Boa tarde, nome completo do senhor, por favor. Júnior Antônio de Jesus Bolivar Seixas. Isso. O senhor vai ser ouvido na condição de investigado, senhor Júnior, ciente de que não precisa responder as nossas perguntas e isso não prejudicaria eventual direito seu, nem eventual defesa, mas o senhor nos disse que prefere responder as nossas perguntas. Isso. Isso? O senhor está aqui acompanhado do doutor Paulo Roberto Portela Costa. O senhor nomeou o doutor Paulo para defender o senhor nesse ato. Isso. Confere? O doutor não apresentou procuração, mas está sendo nomeado aqui nesse ato, perfeito? Meu nome é Fernando Muniz, eu sou promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público de Varginha, Dr. Pedro Paulo Marques, delegado de polícia do GAE. Nós vamos fazer perguntas para o senhor em relação à apreensão de uma televisão na sua posse, além de alguns outros fatos que nós vamos pedir ao senhor que esclareça. Então, para deixar claro, o senhor é natural da Venezuela, Venezuela. mas o senhor compreende bem o português, não é isso? Perfeito. E o senhor havia sido nomeado para qual cargo no município? Assessor especial de governo. Desde? A data Aproximadamente? exata, não sei, mas foi no começo do ano. No começo do ano de 2023. Foi, mas Nós eu estamos acho no- que foi isso porque eu estava como assessor especial e depois passou para assessor especial de governo. Tudo bem, mas isso o senhor trabalhou na prefeitura de Guapé enquanto assessor. Por quanto tempo, mais ou menos? Uns 8, 9 meses. né? 8, 9 meses. E o senhor foi exonerado agora? Agora faz uma semana. mais. Uma semana. Depois da operação? A operação uns 5 dias depois. Perfeito. E o senhor trabalhava no gabinete do prefeito? Isso. E o que o senhor fazia? A verdade, eu só ficava por conta da assessoria dentro do gabinete. E o senhor ficando por conta da assessoria dentro do gabinete, o senhor acabava fazendo o que de fato? Só ir fazer nada, se ele me mandar fazer alguma coisa, tipo assim, vai lá, pega o carro e leva alguma coisa, leva uma cesta básica, ou pega as coisas que atende quem está dentro do gabinete, dá uma assessoria, fala, vai lá na frente, faz a agenda de quem entrou, quem saiu. Mas a maior parte do tempo o senhor ficava fazendo algo ou esperando a ordem? A maior parte do tempo ficava na sala de trás aguardando a ordem. Aguardando a ordem. Isso. E quando ele falava para o senhor, pega o carro e leva em tal lugar, que carro o senhor usava? Entrevisteiro Corolla ou a Commander? A Corolla ou a Commander, eles são da prefeitura. Isso. E o senhor tem habilitação? Só na Venezuela. Aqui Só na Venezuela. Isso. Aqui no Brasil o senhor não tem habilitação para Não. dirigir carro. Mas ainda assim o senhor dirigia? Dirigindo. E o Nelson sabia que o senhor não tem habilitação para dirigir no Brasil? Sabia, cada vez que eu ia, ele estava ciente, que ele que me mandava. Mas o senhor disse a ele que o senhor não tinha habilitação para dirigir no Brasil? Sabia. O senhor recebeu aproximadamente quanto de diárias o ano passado? Nesse tempo aí que o senhor teve como assessor? Não se fala um valor exato. Aproximado. Aproximado uns 30, 35, ou até mais. 30 a 35 mil ou até mais? Até mais. Isso era para diárias de deslocamento para fora de Guapé? De viagem, né? De viagem? Diária, Deslocamento de viagem? Viagem. Isso. Para viagens fora O de senhor viagem. fazia para acompanhar o Nelson? Os assessores, a verdade, todos, né? Que maiormente era o Breno, Daniel, Nelson, Patrick e eu. E iam esses assessores todos para fazer o quê? Não, mas não sempre ia todos. Entendeu? Tipo, Nelson. Mas quando mas vocês iam na ia. diária, o que você fazia? Eu só, tipo, chegar lá, tirava as fotos das coisas, fazia os vídeos, mandava pra comunicação aqui, pra eles fazerem os vídeos de viagem, ficar por conta de, tipo, chegava num lugar, água, as coisas, entendeu? Não faz tudo. Isso. E aconteceu de vocês lançarem o pedido de diária sem viajar? No meu caso, nunca. Não? No meu caso, nunca. Só no caso de quem? No seu caso, nunca. No caso de quem que já aconteceu? Não saberia dizer, tipo assim, que dentro da prefeitura corre muito, tipo, conversa, entendeu? Mas eu falar isso porque eu vi, nunca. Se outra pessoa fez, você não sabe. Isso, exatamente.
Em uma determinada conversa sua com o Nelson, vocês tratam de diária, conversa captada por nós, vocês tratam de diárias que foram recebidas e o Nelson não tinha viajado. O que você tem a nos dizer sobre isso? Diárias recebidas e viajadas. Sem ter viajado. 24 de 10 de 2023, às 18 horas e 33 minutos. De nossa? Sua com o Nelson. De noite. O que o doutor está explicando é que vocês estavam conversando no telefone Isso. e vocês No mencionaram... telefone não, no carro. No Na carro? pressão ambiental. Ah, vocês estavam conversando dentro do carro, dentro da Commander. Isso. E o assunto de vocês era uma viagem, uma diária que o Nelson teria recebido para viajar, mas ele não viajou. Diária do Nelson. E, tipo assim, poderia haver acontecido, mas de eu falar, não, é verdade, porque eu vi, ou porque eu sei que recebi e não viajou, não teria como eu dar certeza, entendeu? Mas já a gente falava muito que fazia isso. Quem fazia isso? Que o Nelson fazia isso, a gente falava, mas eu não tenho como eu... Não, mas aqui, é só para deixar bem claro, aqui nós não estamos pedindo que você prove nada. Ah, A entendi. gente quer que você diga o que você sabe. Entendi. Que você viu ou ouviu. Ou ouviu dizer. Eu já havia escutado isso, de que tinha diárias que, como tinha diária de gente que fazia o pedido da diária e não viajava. Quem são essas pessoas? Que você já O escutou? que eu escutei do assessor Patrick Sim, foi do Daniel, uma vez que a gente viajou para Brasília, sim. e se mal não estou lembrando, viajou o Breno, o Nelson, Breno e eu, e falou que ele havia feito o pedido, mas não foi. Daniel. E ele não foi, porque na verdade eu estava no viagem, ele não foi. Daniel. E falaram que ele havia feito esse pedido, mas não sei Se se for verdade. Você se lembra quando que foi essa viagem? Não. Mês? Não lembro. Assim, tipo assim, O para motivo lembrar da certo. ida para Brasília? Acho que era a marcha dos prefeitos. Ok. Então, como é que foi essa questão da televisão? Nós temos notícia que uma televisão que pertence ao município foi apreendido com vocês. Como é que foi isso aí? Tipo assim, a gente, quando nós chegou aqui no Gapé, que o Nelson foi que deu o apoio todo pra nós, entendeu? Aí ele falou assim, tipo assim, eu vou colocar vocês morar aí, tipo, que vocês precisam, a gente vou dar um trampo pra vocês se virar, entendeu? Eu falei, não, beleza. Aí ele falou, vocês não tem nada em casa e tal? Aí eu falei, a gente acabou de chegar, só os imóveis que tinha na casa mesmo. Vocês não tem TV? Antes de nós, quando nós teve a TV, nós já tínhamos uma pequena. Que ela tá naquela casa do 3 de fevereiro. Tá naquela casa, uma TV pequena. Uma casa na rua 3 de fevereiro, Isso, 259. 259. Aí tinha essa TV pequena. Aí por muito tempo nós ficamos com essa TV pequena. Depois dessa TV pequena, a gente pegou aquela. Ele falou assim, nós falou, aquela TV pequena e tal, mas a gente tá pensando em comprar uma maior. Falou assim, não, eu vou mandar dar uma TV pra vocês. Quem falou? Nelson. O Nelson. Falou, vou mandar dar uma TV para vocês. Isso. Aí a gente ficou esse dia em casa, foi trampar. Aí quando nós chegou já estava lá, falou assim, vai lá em casa que esse cara vai entregar a TV e vocês falaram onde que vai colocar a TV. E Foi uma suspensão, acho que ele era empregado, que esse tempo eu estava novo no papel, e falou onde que ele coloca a TV, aí colocou a TV e a TV ficou aí. Depois, quando nós mudamos para outro endereço, a gente levou a TV. vocês mudaram de endereço e levaram a TV A para o TV novo para o endereço. novo endereço. Isso. E essa TV foi para esse novo endereço, que é aonde vocês estavam morando agora mais recente, O dia da operação. o dia da operação. Isso. E aí foi o dia que a TV foi apreendida? Isso. Quem que levou a TV? Eu não entendi isso. Quem você falou? Ele mandou, acho que era gente que trabalhava na prefeitura, porque tava tudo com aqueles negócios de Funcionário. funcionário. Ele mandou levar e o cara colocou a TV. Pendurou Fez lá. os parafusos e Sim. colocou. Então vocês ficaram usando a televisão em uma casa primeiro na rua 3 de fevereiro e e depois, depois ele... na nova casa, que é o que vocês estavam morando mais recente. Isso. Desde o dia que a televisão chegou lá na primeira casa, na rua 3 de fevereiro, até o dia que ela foi apreendida agora recentemente, Isso. quanto tempo mais ou menos? Cozinhar. Mais ou menos.
Mais de 9 meses. Mais de 9 meses. Mais de 9 meses. Isso? E essa televisão, o senhor sabe de onde que ela saiu? Eu fiquei sabendo do dia da operação, que tipo assim, ele mandou levar e a gente só colocou, e o dia da operação eles foi lá e falaram que tinha atrás uma plaquinha, né, falaram que o policial até mostrou pra nós, falou assim, essa TV está sendo prendida por isso, que tem essa placa. Vocês não viram? Não. Vocês não Porque tinham visto? ela estava pendurada na parede, aí ficava atrás. Ficava colado na parede, entendeu? Aí a gente nunca puxou ela pra ver. Entendi. Bom, em determinado dia, lá em outubro também, vocês costumavam muito passear, você, o seu irmão e o Nelson costumavam passear bastante na Commander. E a gente, de quase 1 ano e meio, 2 anos para cá, a gente tem acompanhado isso. Existia uma câmera dentro da Commander, existia áudio, a gente captando todas as conversas. Passando ali, você estava nessa ocasião, passando ali em frente ao bar do Beach, o que o Nelson chegou a falar para vocês ali? Ué, cada vez que a gente passava, tipo assim, eu sempre perguntava, isso aqui no Beach vai fazer o quê? Não, vai ser um empreendimento novo, mas vai ser um empreendimento novo, vai ser um restaurante, vai ser uma coisa, tá? Só que nunca deu, tipo assim, especificou pra mim que ia ser, quem que era, entendeu? Mas a gente tava ciente que, tipo assim, que tava nessa obra, entendeu? Porque ele falava pra nós que isso ia ser um novo empreendimento. Que ele era sócio. Ué, para saber de tudo tinha que dizer. Para saber de tudo tinha que dizer. Porque ele falava assim, ele fala nessa ocasião, ele deixa bem claro que diz que vocês passaram em frente, ele fala, isso aqui é um empreendimento, exatamente como você disse, e que a gente é sócio disso aqui. Você se lembra dele falando isso? De era sócio? Que ele era um dos donos ali daquilo ali. Ele sempre falava que ele estava, tipo assim, investindo nisso, entendeu? Mas não sabia se era sócio, se era dele. O Nelson falava que estava investindo nisso. Mas não sei se era sócio ou era dono geral, entendeu? Sim. Tipo assim, ele sempre falava as coisas pra gente, mas não deixava concreto o que era, entendeu? Essa questão lá do Daniel, que todo mundo fala que sabe, mas ninguém tem notícia e etc., a questão da reforma lá do rancho dele, do pai dele. É verdade. Então conta pra gente, por favor. Um dia até saiu um áudio disso. Sim. Um dia a gente tava conversando e tal, e ele já havia me falado que no áudio até escuto, sabe, quando eu falo assim, não, o senhor já havia me falado, que ele me falou que ele tava fazendo aquela coisa e tal. Só que Daniel e eu, nossa amizade, não tinha amizade, mas depois a gente não tinha mais amizade. Sim. A gente teve mais entendido por conversinha e tal, e eu preferi não conversar mais com ele. Beleza. Aí, esse dia nós tava conversando e tal. Aí, desculpa. O Nelson, meu irmão e eu. Beleza. A gente acho que tava comendo uns pastéis. E a gente parou pra conversar, entendeu? Porque era acostumado a fazer isso, tipo assim, a gente saía do trampo e ficava conversando, encontrar com a família e tal. Aí saiu a conversa do Daniel. E eu falei pra ele, nossa, é muito mentiroso e tal, sempre faz doença pra mãe, falar que pra tem as coisas e tal, pra pegar tipo um atestado, ou pra o senhor ajudar ele em medicamentos e tal. Aí ele falou assim, eu sei, Júnior, ele tá muito mentiroso, tá até mais mentiroso que o Patrick e tal. Porque o Patrick já havia dado uma afastada por causa dele também. Aí ele falou assim, imagina eu que banquei a rosa dele lá, foi mais de 40 mil reais e tal. Aí eu falei pra ele, o senhor já havia me falado, sim, já havia comentado comigo em outra ocasião anterior, que ele estava ajudando ele a fazer a roça, entendeu? A roça é o rancho. O rancho do pai dele. E que o Nelson estava bancando. É isso. O Nelson falou pro senhor que tinha mandado lá mais de 40 mil reais. Isso, em materiais. Mas o Nelson falou se era ele mesmo que estava mandando ou se era pela prefeitura? Só falou isso. Só falou mas isso? Eu acho que ele, se mais eu não lembro, ele falou assim, eu aprovei para ele mais de 40 mil reais para fazer
A reforma da Rússia. Você já foi lá? Fui uma vez. Tá. Fui uma vez. O senhor já viu o Nelson negociando o recebimento de terreno, de lote e loteamento? Tipo, de fazendo negócio direto. Nós temos informações de que ele pedia lotes em loteamentos para poder aprovar os loteamentos. Tipo assim, de conversar isso com nós, ele nunca conversava, mas dentro do carro sempre tinha tipo mapas de loteamento. E ele conversava também comigo do loteamento que fica lá em cima, na Caixa de Água. Que ele falava assim, ô Júnior, esse aqui vai ser um loteamento novo, vou ver até se que esse aqui é do governo e tal, você entrando com uma parcela, você pode, vou até ver se ajeita pra você comprar um lote aqui e tal, um lote pra você, um lote pra sua irmã, pra vocês fazerem sua vida e tal. Que fica lá em cima num... Chegou a mencionar, me corrija se eu estiver errado, por Isso. favor. Ele chegou a mencionar que embaixo faria um comércio. Eu acho que ele comentou isso daquele lado do beach. Não, para vocês não, que vocês ficariam embaixo. Ah, é que ele tinha um plano de né, colocar um negócio de lanchonete. Aonde? O plano dele era um trailer, né? Ele falava assim, a gente faz um trailer, aí você leva, tem como você mover para qualquer lugar que você for e tal. Mas aonde Mas que ficaria esse trailer? O trailer? É. O trailer, né? Trailer. Você sabe, não sei se você conhece, porque eu não conheço muito a sua, a praça, O Fernando conhece ele. aquela praça que tá lá do lado do posto. Lá na entrada da cidade. Isso. Onde tem a estátua do Cristo, com o braço aberto. Aí você desce nessa rua. Na rua 3 de fevereiro. Isso, na rua 3 de fevereiro, em cima tem Uma praça. uma praça. É nessa praça que tem uns trailers. Ele falou, você coloca aqui ou no carnaval, porque o pensado era fazer o carnaval na praça, né? Na praça do Doutor Passionari. Você coloca na praça, o dia que tiver um evento você coloca lá, nesse pode. Aí que, tipo assim, que ele ia falar pra colocar o trailer. E o senhor já viu o Nelson contando dinheiro vivo lá na prefeitura? Vivo não, mas no carro dele ele tinha, tem vezes que ele tinha. E era muito dinheiro? Era tipo 10 mil, 10? 10 mil. 10 mil. 10 mil. Bolo não- de dinheiro, assim, um monte de nota. É, em nota física. E você sabia de onde que vinha esse dinheiro? Não. Não? É tanto assim que última vez que eu anduve com ele no carro, ele tinha assim e deu pra nós pagar o aluguel da casa que nós moramos agora. Falou assim, que a gente não havia recebido um acerto, e aí meu pai ia ficar doente, eu mandei dinheiro pra Venezuela. E ele falou assim, você está muito apertado, vou ajudar vocês só no primeiro 2 meses de aluguel. Eu falei, beleza, obrigado. Aí nós deu dinheiro e no mesmo momento que ele deu dinheiro, a gente foi e deixou com a dona da casa. Tá. Por que que na casa anterior vocês não pagavam aluguel? Ela pertence à associação, né? Qual associação? A FAC. Como é que é o esquema lá da FAC? Com a casa? Com a casa? Esse lá é o barracão da FAC, de guardar os carros, as coisas. E tinha essa casa na frente. E eu acho que anteriormente quem ficava aí era para cuidar das coisas que ficavam guardadas ali, entendeu? Aí ele falou para nós morar aí. Quem que era a pessoa responsável pela FAC? Nessa última vez que eu fiquei vendo, é a filha dele, que é Filha de quem? do Nelson, que toma conta da FAC. Sabe o nome dela? Jaqueline. Jaqueline? Há quanto tempo vocês estão no Brasil? Vocês vieram juntos? Não, eu vim primeiro. Aí eu morei 2 anos, 1 ano e pouco em Brasília. Depois eu voltei para Venezuela. Que meu pai ele perdeu, aí fica nesses negócios, aí a gente volta porque pensa o pior, aí eu voltei de novo para o Brasil. E Quanto nessa tempo? volta eu voltei direto para o Guapé. Quanto tempo? Que entrei no Brasil, Sim. eu fiz 19 anos no voo. Quanto? 19 anos eu fiz no voo de Boa Vista, Brasília. E eu tô com 22 agora. Então faz 3 anos? Entendi. É, ele fez 19 anos enquanto ele estava voando e Isso. agora você está com 22. Isso. Tá. Vocês têm conta bancária aqui no Brasil? Tem. Qual banco? A sua, É. desculpa. Tenho no Nubank, Nubank. tenho no Banco do Brasil, um dia que eu fiz quando trabalhava lá no Brasília, Sim. no clube, aí eles pediam que era do Banco do Brasil e tem um Bradesco. Perfeito.
Eu acho que tem outro banco digital, o Will. Tá. Você já chegou a fazer transação bancária para o Nelson através das suas contas? Ele falava tipo assim, ô, manda R$500 para tal pessoa, R$200 para tal pessoa e eu te passo depois. Foi beleza, né? Aí era tipo o valor máximo de R$1.000. Manda para quem, por exemplo? Era mais que tudo para ajudar a gente da roça, ajudar a pagar aluguel das pessoas. É tanto assim que até o mesmo dia do carnaval eu fiquei por conta da assessoria pro prefeito que vinha, entendeu? Tipo assim, manter a logística deles. Sim. Aí eu tipo comprava as coisas, levava, pedia água e tal, eu levava as coisas e tipo assim, esse tipo de conta, essa conta, ele me falou assim, paga essas coisas e depois eu te passo. Depois ele te pagava em dinheiro, ele pagava em transferência para sua conta. Pix? Saía da conta dele? Isso. Sempre da conta dele? Isso. Nunca mandou me pagar com outra pessoa. Com outra pessoa. Em uma conversa, o Nelson diz assim, você com o Nelson, tá? Vou ler um pedacinho aqui para você ver. Só um segundo. Enquanto eu acho aqui, teve outra conversa que eu estou me recordando, que vocês vão em determinado loteamento e o Nelson menciona que iria construir uma casa com a banheira, com a jacuzzi, que teria uma linda vista, eu acho que para o lago. Onde que era esse loteamento? Esse loteamento, o senhor sabe aquela rua descendo, tipo, você vai para o IP? Sei. Não tem um loteamento que ele é fechado aí? Do lado esquerdo. Isso. Aí não tem uma esquina que tem muito tempo sozinho? Nessa esquina aí? Ele sempre falou que quis comprar isso aí para fazer tipo um local embaixo, ou garagem, fazer em cima 3 suítes com jacuzzi. Então é na avenida que desce para o Clube IP de Isso, Guapé, isso. do lado esquerdo. Tem um Próximo condomínio. de um condomínio fechado. Próximo Do lado do condomínio fechado, do na lado do esquina. condomínio fechado, perto do Parque das Águas. Isso. Na primeira que você vai virar para descer pro Parque das Águas. Então, mas aquele lote não é dele, não? Não tenho conhecimento. Não? Mas Ele não falava como se até onde eu fosse supe dele, ele, não? até onde eu supe ele falava, eu sou doidinho para comprar esse lote. Para comprar o lote. Teve uma vez que vocês disseram o seguinte, o Nelson falou de um lote que era dele e disse que Marquinhos já vai fazer o asfalto e que o cunhado e o genro dele ficaram responsáveis por negociar. Foi negociar o loteamento? Eu acredito que seja esse lote. Com o Marquinho. Diz que Marquinho. Quem que é o Marquinho? Marquinho é o dono, acho que ele é o dono da empresa que está encarregado por fazer o asfalto, aquele de Jacutinga. Ele. O Nelson te falava que o Marquinho ia fazer o asfalto, que já estava definido. Ele falou assim, já a gente vai começar em dezembro, fazer um asfalto e tal. E o Marquinho é quem ia fazer. É? Isso. E Ele falou que era pela Caixa Econômica, né? Só que Sim, a empresa a acha Caixa, que era. A empresa que eles tinham que ter uma empresa para fazer. E o Marquinhos foi o escolhido. Isso. E aí diz assim, aí você falou, você estava dentro do carro. Isso. Eu não sei, confesso aqui que não sei se foi você, eu acredito que você falava mais do que o seu irmão, mas não sei se foi você ou o seu irmão, mas vocês são irmãos? Não, minha mãe adotou ele. Beleza. Ele dizia o seguinte, sua fala, acredito que seja, você estava no carro. É bom que nós tem isso caladinho, ninguém sabe. Nelson fala que com isso vai ganhar em troca o carro, vai ganhar e vai trocar de carro. Aí você disse que precisava de comprar um notebook e um iPhone. E o Nelson fala que isso poderia ser adquirido de outra maneira. E cita no final o recebimento de diária. Quando que ele fala então que ele ia trocar de carro, depois de uma conversa com... Eu acho que era os loteamentos daquele lá que eu falei pro senhor de lá em cima. Que era na Caixa de Água. Aí era tipo em cima e era um monte de loteamento embaixo também. E desse lado aqui, não sei se o senhor conhece mais,
você sabe, você entra, antes de entrar no... Como que fala? Na entrada do Guapê, você pega a direita e vai ter o final lá da caixa de água, tem um terreno lá. E ele falou que ia fazer esses desse lado aqui. Sabe que esse lado aqui não tem nada? Tem tipo um café, umas coisas. Que ele falou que esses loteamentos que ele ia fazer não, porque ia ganhar dinheiro e ia ser isso. Que ele ia fazer? Isso. E que ia trocar de carro? Isso. E aí ao final ele fala que para trocar o seu notebook, o iPhone, ou do seu irmão? Acho que é mais do meu irmão, porque eu não sou acostumado a usar notebook. Aham. E menciona alguma coisa de diária, você lembra disso não? Ele sempre fala pra mim, tipo assim, Júnior, as coisas você pode... Ele sempre fazia ajudar a minha família. Ah. Ele falou assim, as coisas da sua prioridade, tipo assim, que for luxo, telefone, essas coisas você pode sempre comprar das diárias. Uhum. E você pegar seu pagamento e investir ele, ajudar a sua família. Sempre tinha essas conversas, ele falava de comprar as coisas por diário. Uhum. Em uma conversa, não sei se foi você ou seu irmão, vou perguntar para ele também, você cita que o Breno não faz nada, que o Breno recebe R$4.500 e não fazia nada. Foi você que disse isso ou seu irmão? A verdade, acho que fui eu. E sempre falava também a mesma coisa dos Daniel, tipo, era mais fazia nada, tal. Aí só que depois ele falou comigo e falou assim, você tem que cuidar da sua vida e que os outros cuidam da dele. Aí a gente, mas eu já havia tido problema com o Daniel que faz pro senhor. Entendi. Tinha esse monte de conversinha. Então, Júnior, né? Isso. O Júnior, outra questão que o Nelson que ele também irá responder, outro crime. Isso. E aí no caso, ele é o autor, existem as vítimas, e eu penso que você talvez possa ser uma das vítimas, pelo que eu vi no carro, etc. Isso. E Breno, e Daniel, enfim. Essas pessoas que não faziam nada na prefeitura, o Nelson colocava essas pessoas lá porque ele tinha uma contraprestação, ele tinha um recebimento de afeto dessas pessoas, e é por isso que ele dava esses cargos e dinheiro para essas pessoas? Então, no primeiro tempo, o Breno, na verdade, ele ia chegar de novo no cargo. Aí, tipo, ele tava meio perdido e tal. Só que eu também falava assim, eu não vou julgar porque eu também não é que não faço muita coisa. Só que depois ele, tipo assim, era uma peça importante. Tudo quando o Nelson ia, ele ia atrás. Ele era o mais de confiança dele. O Breno era o mais de confiança dele. Agora do Daniel, tipo assim, sempre a gente falou que ele tinha uma certa... Além da amizade, entendeu? Tipo assim, tinha certo relacionamento íntimo e tal. E tem gente, tipo assim, eu, pelo meu... Sim, eu falar de que eu tenho certeza, pelo meu entendimento, tinha. Tinha o quê? Uma relação entre eles dois. Mas ele era mantido na prefeitura por causa disso? Eu acho que a verdade era porque eu não fazia nada. O Breno não fazia nada? O Breno depois o Breno fazia. Muito. O Daniel que não fazia nada? Nada? Sim, era muito estranho ver ele lá. E seguia aí um pouquinho. Mas você também não fazia nada? Você ficava lá sem fazer nada? Não, tipo assim, mas eu ficava o dia inteiro pedindo as coisas que ele pedia pra fazer, entendeu? Tipo, leva lá, ou pega, pega uma amostra aqui, tal coisa, entendeu? Agora eu falo no sentido que ele nem compadecia lá, entendeu? O Daniel nem ia? É muito estranho quando ele ia. Aham. E a desculpa dele era sempre que ele era comunicação e não tinha nada a ver com o gabinete. Esse lote na avenida que ele ia passar para vocês, onde que é mesmo, desculpa? Na caixa de água. Na caixa de água. É no mesmo que eu falei pro senhor que tá do lado do todo café, que ele falou que ia ficar certinho. Nós vamos encerrar o seu depoimento, tá bom? Entendi.